passar rápido para puxar o pulo do gato. Se você entrar aqui no Student Web App, no meu caso aqui é British English, né? Que eu estou na Nova Zelândia, e tem American English. Este livro que eu estou utilizando é a versão British, né? British English. Eu não vou mostrar o que ele fala do livro, porque é inútil entrar nessa parte. Você vai pegar o seu livro aí, você vai ver. Seja isso para Oxford, que é a série File English, seja ele para Cambridge, tá? Que eu tenho todos esses. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal New Zealand for Brazilians. Eu me chamo Breno. Se você não me conhece ainda, porque você não está inscrito no canal, então aproveita agora, já deixe seu joinha e se inscreva no canal para ajudar com um novo conteúdo. Vamos lá, geralmente se você não conhece, eu estou fazendo um intercâmbio na Nova Zelândia, e aí eu faço pequenos vídeos de short, que é onde eu coloco as experiências, coisas do dia a dia, o que eu faço, o que eu estou indo, coisas que eu conheço, lugar interessante para conhecer. Eu coloco em vídeos curtos de short, e eu coloco conteúdos um pouco maiores, né, mais instrutivos, assim, com alguma coisa como esse, por exemplo, de hoje, explicando sobre formas de você vir para cá, como que você se aplica, como que você faz, quanto que custa. Então qualquer conteúdo que seja um pouco mais extenso eu faço no formato de vídeo, e o resto do conteúdo de experiência eu faço rapidinho em shorts, certo? Você consegue acompanhar o canal em vários locais, mas esses vídeos explicativos só aqui no YouTube. Nos demais canais que tem aqui, que você também consegue acompanhar pelo canal aqui, tanto de TikTok ou de Insta, de Face, aí lá você só vê os conteúdos de experiência, certo? Que são shorts, são conteúdos menores. Então vamos lá, o que eu vou falar hoje? Por que seria hackeando os cursos de inglês? Se você está achando que eu vou te ensinar a forma de você tirar uma boa nota sem você aprender alguma coisa, pode sair do canal, cara, porque não é esse o objetivo deste vídeo, certo? O que eu vou explicar para vocês? Como que você hackeia a sua cabeça, como que você faz um aprendizado muito mais rápido em muito menos tempo. Foi isso que eu fiz, e foi isso que muita gente me pergunta. Geralmente eu coloco aqui aquilo que começa a me perguntar mais de 2, 3 vezes, eu fico cansado de ter que repetir como foi aquilo que eu fiz. Por quê? Eu obviamente sei um monte de palavras, sempre já soube, desde antes de eu começar a fazer o intercâmbio eu já sabia um monte de palavra em inglês, mas eu não falava. Então no ano passado eu fiquei um mês apenas fazendo o curso, e nesse um mês desbloqueou um monte de coisa. E é isso que eu vou explicar para vocês, né? Primeiro esse pulo do gato. Primeiramente, uma professora falou que assim, a forma de você falar é falando. E parece meio estúpido quando você fala isso, mas realmente é a única forma. A forma de você falar é falando. Então se você faz um curso desses de aplicativo, qualquer um deles, usa a função de fala e fica falando. Fala em voz alta, não fica falando só dentro da tua cabeça não. Se você não falar em voz alta, você não treina a sua boca, a articulação, tudo isso é bastante importante. Mas outro ponto importante que ela falou pra mim foi o seguinte: começa a prestar atenção no seu chefe, na pessoa que trabalha contigo, se eles falam certo. Entendeu? Eu aposto que eles vão falar um monte de merda. E aí eu realmente comecei a perceber que é verdade, assim. Ninguém tá falando com uma gramática perfeita. Se você grava qualquer conversa, você começa a ver um monte de defeito no que as pessoas estão falando. E as pessoas estão falando com confiança, como se soubesse, né? Então geralmente eu falava com chinês ou com indiano, os caras falam com uma segurança e tá falando um monte de besteira. Entendeu? Não necessariamente eles têm uma gramática corretíssima. Mesmo se você prestar atenção no idioma nativo, que é o português pra gente. As pessoas não falam com uma expressão perfeita do português, certo? Eu lembro até que eu vi um vídeo dos Porta dos Fundos que estava fazendo uma brincadeira com isso, né? Porque você coloca que você tem fluência em português, você não sabe conjugar talvez aí em algumas pessoas, né? Tipo voz, é muito difícil, né? Muito difícil. Então o que acontece? Eu prestando atenção nesse ponto de partida para conseguir entrar no inglês, eu tive um avanço muito rápido e eu particularmente criei uma metodologia minha, certo? De como que eu fiz para hackear a minha mente e de repente pode servir para você a mesma estratégia que eu tive. Primeiro ponto eu dividi em 3 para começar a falar. O primeiro ponto é, você, no caso de um mês aí, você pensando em 30 dias, serão de 10 em 10 dias. Passa 10 dias falando igual uma matraca. E fala errado, fala. Você não tem que... Você caga para se você tá falando certo ou tá falando errado. Sai falando, entendeu? Sai falando para você perder o medo, desbloquear o medo de você abrir a sua boca para falar. Lembrando que se todo mundo tá falando errado, você também pode falar errado também. Dá nada, entendeu? Sai falando mesmo, é muito importante esse primeiro ponto. O segundo ponto é onde eu vou explicar como que você hackeia a gramática, como que você fixa. Porque você tem que ter vocabulário, saber mais palavras, senão você não consegue falar, vai ser difícil. E você tem que saber como que você executa isso. Para isso tem regra. O problema do inglês é que ele é uma língua sem regra, assim, ele tem muita exceção, então é complicado.
Nesse momento você tá falando assim, puta, o inglês é uma merda. Se o português também é assim, cara. O português também é assim. Ele tem um monte de regra se ele só sempre seguisse a regra, a gente não teria problema. O problema são sempre as exceções. É aqui que você vai conseguir hackear a sua mente para aprender de forma mais ágil, certo? Então vamos lá. Como que a gente aprende gramática? Primeiro ponto, eu tenho que falar do livro, certo? Qual livro? Quando eu comecei a estudar no ano passado, eu estava estudando num livro de Cambridge. Quando eu cheguei aqui esse ano, eu comecei a estudar num livro de Oxford. E agora a gente está estudando num livro da National Geographic, certo? Então este aqui é o livro da National Geographic, a série Life, tá? Então é um livro da National Geographic, série Life, Second Edition. Então vamos lá. Primeiro ponto, todos os livros ele vai ter uma versão online que você está vendo aqui, ó. Como ele não tem um usuário e senha específica, é para todo mundo é isso aqui, você acharia isso na internet, é muito simples, tá? Eu vou falar para você direto, até porque você não precisa usar com usuário e senha, você consegue bater direto na internet. Quando você acessa este endereço que eu passei para vocês, vai cair aqui, né? Então aqui, National Geographic Learning, a série é a série Life, certo? Second Edition. Então tá aqui, inclusive aparece na parte de cima aqui no address bar, aparece o endereço dele completo para vocês. E aí eu quero falar, obviamente, vamos passar rápido para puxar o pulo do gato. Se você entrar aqui no Student Web App, no meu caso aqui é British English, né? Que eu estou na Nova Zelândia, e tem American English. Este livro que eu estou utilizando é a versão British, né? British English. Eu não vou mostrar o que ele fala do livro, porque é inútil entrar nessa parte. Você vai pegar o seu livro aí, você vai ver. Seja isso para Oxford, que é a série File English, seja ele para Cambridge, tá? Que eu tenho todos esses livros, eu tenho ele guardado, mas eu vou falar desse porque é o que eu estou utilizando agora e é como que eu uso para hackear aí a minha cabeça e aumentar a velocidade do aprendizado, tanto para vocabulário quanto para gramática, certo? Isso aí eu consigo fazer de forma muito eficiente, entendeu? Muito eficiente, né? O pessoal ficava de cabelo em pé, como que eu consigo fazer isso? Porque no começo do curso eu estava preocupado com outras coisas aí que eu tinha que resolver no Brasil, e trabalho e outras coisas, então eu acabei não dando muito foco aí pro ensino, inclusive dei uma retrocedida, né? Porque eu já estava no Upper Intermediate e eu voltei pro intermediário, né? Voltei pro pré-intermediário, porque para mim era fácil, eu não tinha que ficar gastando, queimando a minha cabeça para continuar, né? E para conseguir ter uma pontuação aceitável. Então vamos lá. O que é interessante dessa parte aqui? Se você já tem o livro, é interessante você entrar aqui na parte de resources, certo? Que daí tem alguma coisa adicional. Como esse livro que eu mostrei para vocês é do intermediário, eu vou mostrar a parte de resources do intermediário. Então você tem toda a parte de áudio, porque no seu livro você não vai ouvir nada. Então dentro de sala de aula existe a parte de audição que você só vai ter aqui. Então você entra aqui nessa parte de áudio, você consegue ter todos os áudios que você vê sendo citado, sendo mencionado no seu livro, para todas as unidades. A parte de áudio de workbook, né, que é a parte de exercício, certo? E os vídeos. Então toda a parte de conversação de vídeo você tem aqui. O que é importante, tá? O primeiro pulo do gato. Ouça todos os áudios antes da aula, porque na aula é muito rápido. É muito rápido. O professor ele não fica perdendo tempo com você. Você lembra que é tipo fazer uma faculdade, cara. O professor ele não pega na tua mãozinha e te carrega ali. Você já tem que chegar na aula com este conteúdo na sua mente. Porque a hora que ele começa a te explicar a gramática, se você já ouviu o áudio, fica um pouco mais fácil. Se você tenta ouvir o áudio dentro da sala de aula, é muito rápido, você não consegue. Mas você vai ouvir antes, você vai ouvir 3, 4, 5 vezes. E aí você já está com aquele texto, já está um pouco mais fácil, né? Dentro do livro também tem a descrição, certo? Tem a descrição do livro. Então no final do livro tem essa descrição e você também consegue baixar. Para quê? Para você ouvir o áudio lendo. Fica um pouco mais fácil de você entender o conceito, a lógica daquilo que está sendo dito, para que você não fique boiando durante a aula. Daí você tem o worksheet da parte de gramática, né, que são exercícios adicionais que não tem no livro, que o professor provavelmente ele pode vir a passar dentro de sala de aula para ser executado. Se você já fez eles antes, você já chega na aula já com tudo na cabeça, certo? Ou seja, você vai usar a aula para tirar dúvida daquilo que você não conseguiu se virar sozinho antes. Você não vai usar a aula para tentar aprender na sala de aula, você vai chegar lá já sabendo a matéria, certo? Chega lá já sabendo a matéria. Dá para fazer isso aí num domingo, ou dá para fazer isso aí na noite anterior da aula que você vai ter, isso aí você escolhe como que vai fazer. Mas estudar é difícil pra caramba. E tem a parte de word list. Word list é interessante porque é um vocabulário, é justamente aquele ponto que eu vou explicar e vou ensinar para você como que você hackeia para você aprender muito mais rápido, certo? E às vezes você vê que o pessoal fica camelando e você tá lá, entendeu? O Usain Bolt, assim, voando, certo? Vamos lá.
O que você faz? Você clica, né, nessa parte de Resource, né? E aqui eu entrei no Intermediate. Ele tem a opção de monolingual e bilingual. Monolingual pula essa parte, porque monolingual ele vai baixar para você um PDF. E PDF para mim não interessa, porque eu quero trabalhar esse arquivo, certo? E eu não consigo trabalhar com PDF, né? Até consigo, mas eu teria que copiar e colar. E aí quando você copia e cola no PDF, ele copia igual o nariz, fica ruim pra caramba. Esse é um ponto que eu vou frisar, mandar mensagem. Ó. National Geographic Learning. Português também é uma língua, tá? Não custa nada e é tão fácil você traduzir. Inclusive vou mostrar neste vídeo para você. Vou ensinar para você como que você faz a tradução em tempo real de um arquivo, certo? Vou mostrar para vocês. Continua aí seguindo o vídeo, não sai, porque eu vou mostrar para vocês várias ferramentas aqui que vai deixar você louco como é que você faz. Certo? Porque daí tá dentro da minha casa. Né? Na parte de ensinar idioma tá fora, mas ensinar tecnologia é aquilo que eu faço a vida inteira, entendeu? Mais de 30 anos fazendo esse tipo de coisa. Então eu vou mostrar como que você usa a tecnologia para hackear a sua cabeça, beleza? Vamos lá. Eu acho mais prático você baixar ele em espanhol. É o mais próximo que você vai ter do português, mas não aconselho você a ficar só com isso. Vou ensinar como é que você faz. Aqui você consegue baixar, eu já baixei o arquivo. Tá? Já baixei o arquivo, então eu vou mostrar para vocês como que ele fica, né? Então tá aqui. Esta versão, né, foi a versão baixada em espanhol, certo? É exatamente aqui. Só que no caso aqui ele tá para Upper Intermediate, você entendeu? Caga para isso. Se você baixar a versão de Intermediate, ele vai ter aqui. O que importa é eu explicar para você a estrutura desse arquivo que foi baixado aqui, gratuitamente. Gratuitamente. A gente não está fazendo nada incorreto, não tem nada de ilegal naquilo que a gente está fazendo até aqui, certo? E também para frente não vai ter, não vou explicar nada de legal. O que a gente tem aqui? Tem a Unity, né? E nessa primeira coluna aqui, cara, na coluna B, tá? Na primeira coluna, eu falo primeira coluna porque isso aqui vem oculto, certo? Isso aqui vem oculto. Então quando você baixa o arquivo, você não consegue enxergar esse cara aqui. Se você não sabe Excel, eu vou ensinar para você. Ele vem assim, ó, oculto, tá? Então essa aqui teoricamente é a primeira coluna que você enxerga. E aí o que eu faço? Obviamente eu dou um golpe, que é clicar aqui e falar assim, não, exibe aí pra mim que eu quero ver o que você me ocultou, certo? Porque eu vi aqui e não enxerguei o A, não enxergando o A já sabia que tinha alguma coisa oculta. Então vamos lá, pegando a primeira coluna vem a palavra em inglês, né? Este aqui é o glossário que a gente vai trabalhar. Tá em inglês, e aí aqui tem o tipo, certo? O tipo da palavra, você tem adjetivo, certo? Você tem substantivo, né? Não substantivo. Então você tem adjetivo, substantivo, se for verbo vai aparecer que é verbo, e aqui a pronúncia. Dificilmente, tá, você vai conseguir entender, como nesse caso aqui, brother-in-law, eu não consigo entender o que é isso aqui, cara. Se você consegue entender, você não precisa nem estar nesse vídeo, você nem devia estar nesse vídeo. Ou talvez você esteja nesse vídeo só para aprender muito mais do que você já sabe. Você continua então. Vamos lá. Quando você pega aqui bound, ele explica, e aqui está em... Lembrando, aqui está em espanhol, então você vai conseguir pegar aqui em espanhol, certo? Vínculo, né? Brother-in-law, cunhado, né? Faithful, fiel, né? Fiancé, prometida. Prometida é esquisito, né? Porque por um acaso eu sei que fiancé é noiva, né? Mas prometida, interessante. Beleza. Vamos lá. Esse aqui é o arquivo que você baixa. Este arquivo está em espanhol, não interessa esta parte para mim, entendeu? Daqui para lá não me interessa. Por quê? Porque o nosso idioma, né? O nome do canal é New Zealand for Brazilians, ou seja, Nova Zelândia para brasileiros. E eu vou dar a dica para você de como que você vai converter esse cara aqui para português. E português do Brasil, né? Para que você consiga entender as palavras, já saber que palavra que é. Porque isso aqui vai estar na aula. Então se você não sabe, né? Se você pega uma palavra que você nunca viu, você vai entender, né? Stuff, coisas, não coisas, né? Não conhecido. Porque você está tentando fazer o curso para entendimento de quem é brasileiro. Então vamos lá, você pega este arquivo e vai lá para o Google Tradutor, sobe este arquivo aqui, ó, você clica nessa aba documentos aqui do seu Google Tradutor, certo? Espero que você esteja vendo, mas também não tem nenhuma dificuldade, você entra lá no Google Tradutor, entra no documento, submete o seu arquivo e faz o download. Eu não preciso fazer porque eu já fiz, então ele já se encontra aqui traduzido. O que ele fez? Ele traduziu. Eu mandei traduzir, vamos olhar de novo, traduzir do inglês para o português. Então, ele traduziu só aquilo que ele entendeu que era inglês, que é a primeira coluna. Veja aqui que ele não aparece a coluna A, né? Para aparecer a coluna A, a gente tem que fazer de novo aquele truque de pedir para ele reexibir. E aí ele traduziu até aqui, que era page, ele traduziu para página. Não me interessa nada que ele traduziu aqui.
certo? Não me interessa ver o que é substantivo, adjetivo. Ele traduziu tudo, né? Não me interessa, só me interessa esta primeira coluna aqui. Porque esta primeira coluna aqui você vai copiar ela, você vai copiar exatamente do jeito que você enxerga aqui e você vai colar na versão que está em inglês. Você vai colar ela aqui, ó, entendeu? Ignora todo o restante que está escrito aqui, você vai colar ela aqui. Pode manter aqui em espanhol? Pode. Eu vou até mostrar para vocês, depois que eu já fiz o trabalho, porque eu fiz isso aí pensando nos coleguinhas, né? Então tem muita gente que acha que eu sou um arrombado, que eu não tô nem aí. Não, eu tô aí sim. Eu fiz a tradução para múltiplas línguas de todo mundo que tinha lá na sala, porque eu compartilhei com a galera da sala. Que não sabia como fazer isso aqui, entendeu? E eventualmente também não vai conseguir entender esse vídeo que só você, Brazuca, tá entendendo agora, certo? Ou talvez o cara coloque a tradução aí, não sei como é que a tradução funciona para ele, mas também pode ser que você, coleguinha de outro idioma, também esteja aprendendo, certo? Vamos lá, vamos ser legal com todo mundo. Você vai colar esse cara aqui e você vai saber que a tradução, né, do que é bond, do que é brother-in-law, do que é faithful, do que é fiancé, certo? Em português, que é a versão que a gente vê aqui, né? Então, bond é ligação, né? Brother-in-law, cunhado, né? Faithful, fiel. Beyoncé, como vocês podem ver, não é prometida, é noiva, certo? Em português. Então, vamos lá, você vai copiar esse cara aqui e você vai chegar neste resultado aqui, que eu dei uma limpada violenta aqui, certo? Então, assim, parece bonito, assim, parece que é fácil. Não, cara, dá trabalho pra caramba, certo? Mas aí, se você quer moleza, toma uma sopa de minhoca. Aqui, você vai ter que trabalhar. Qual foi o resultado do que eu obtive aqui? Eu coloquei palavra, né, que é a versão em inglês, o tipo dela, para eu saber se é substantivo, para eu saber se é verbo, adjetivo, certo? A pronúncia eu mantive aqui, ainda que seja uma linguagem louca aqui que eu não consigo entender, né? O que seria a pronúncia. Para algumas coisas acaba ficando fácil de você entender, para outras não, tá? Para outras é bem complicado. E aí eu colei aqui exatamente do jeito que eu baixei lá do Translator. E o que eu fiz? Como eu também sou legal com os coleguinhas, eu fiz o mesmo procedimento e eu fiz a tradução. Para espanhol não precisava, né? É só você manter aquela coluna que já tinha lá, né? National Geographic, você acha que espanhol vale ter, né? Português para você que se dane, né? Tailandês também, que tem os coleguinhas tailandês. Então eu fiz a tradução, acho que para tailandês, japonês e russo. Então você tem aqui a palavra em inglês, a unidade da palavra, tá? Eu ainda até mantive aqui quais que eram as páginas, mas não é uma coisa que faz tanta diferença. Porque, no final das contas, usando a tecnologia do Excel, você consegue vir aqui e filtrar. Então, quando eu estou estudando a minha unidade, tá? Uma unidade que você queira aqui, vou pegar uma unidade aqui, unidade 1, e eu quero ver só a unidade 1. Então ele filtra para mim, certo? Essas são as palavras que eu tenho aqui. Aqui, na verdade, tá dando uma diferença, né? Se você estiver realmente olhando para falando, pô, Breno, mas aí não era isso que estava escrito lá, né? Cadê o fiancé? Não tem. Não, porque são unidades diferentes. Aqui é o intermediário e eu já tinha feito o intermediário. Eu baixei o arquivo cru do Upper Intermediate para mostrar para vocês como que funciona isso. Vai se aplicar para qualquer nível, vai aplicar para você, coleguinha do avançado, entendeu? Do básico, do elementar, vai se aplicar para todo mundo. Então aqui o que eu tenho? Consigo filtrar e ver exatamente tudo aquilo que vai cair na unidade 1. O que eu faço? Já estudo, cara. Se você vai pegar a unidade 1, né? Vamos pegar uma unidade mais avançada. Você quer ver o que vai cair na unidade 10, tá? Então aqui eu já filtro e já vejo, ó, vai cair base jumping, certo? Vai cair bungee jumping, vai cair cave diving. Talvez não faça sentido para você, para ver, porque a gente não precisa traduzir o que é bungee jumping e eu já sei o que é, né? O que é cave diving, eu já sei. Só que dune, por exemplo, né? Free climbing, né? Ultra running, são coisas que você vai bater o olho ali e você vai falar, pô, de repente eu não sei o que é isso, né? Appointment, talvez você não sabe, bionic, né? Blade, control, né? Cure. É interessante você ter para você saber aqui qual que é a tradução, para você não ser pego de surpresa, porque você vai bater uma palavra que você fala assim, cara, não faço ideia do que é disability, nunca vi isso na vida, né? Que é e onde que se encaixa, mas daí você vai ver incapacidade, né? Você tem que saber aonde que você consegue usar incapacidade. A hora que você ler lá, se você já souber, vai ser mais fácil para você interpretar o contexto da onde que está sendo falado aquilo. E com isso, você já deu um salto aí com relação ao resto da galera que lê o texto ali e vai ficar assim, caramba, o que é aquilo? Né? Então você já entra na aula sabendo as palavras que vão ser utilizadas naquela aula, antes da aula acontecer. Isso é importante, beleza? Então assim, sobre vocabulário, já dei um salto que pode ser astronômico para você. Talvez não, se você já não tem problema com isso, mas muita gente tem. Agora eu vou mostrar o seguinte, eu entrei no mesmo esquema, filtrei para live,
certo? Aí ele me mostra aqui as alternativas, e uma dessas alternativas é a mais interessante. Eu vou clicar aqui, né, num deles, e eu vou mostrar como que você faz, tá? Ó, abrir aqui. No caso aqui ele está abrindo para mim da terceira edição, não é aquilo que eu uso, mas não me importa, porque eu estou falando para vocês que isso pode ser utilizado para qualquer situação, certo? Então eu vou clicar aqui em download, né, e vou olhar aqui a unidade 2 do intermediário. O que acontece? Se eu clicar aqui em download, ele vai abrir para mim o PDF correspondente ao livro. Olha que interessante, né? Tudo dentro do padrão, né? Você consegue baixar aqui os PDF da unidade toda, então você consegue ver o livro aqui, certo? É interessante, vocês já estão percebendo que ele mostra aqui como se fossem duas páginas. Aí você tem, né, o da unidade 2, você tem o módulo A, né? Você vai ter vários módulos. Geralmente você tem de 1 a 2 por dia da semana, certo? E você vai ter isso aqui por semana. Então cada unidade você vai aprender numa semana. Olha o que é interessantinho aqui no final. Eu vou aumentar aqui a visibilidade aqui para 150% para facilitar o entendimento, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma revisão, né, e um Memory Buster. É isso aqui que me interessa, entendeu? Eu não quero saber da unidade inteira, só me interessa saber o Memory Buster daqui, cara. É aqui que vai ser o pulo do gato. É aqui que eu vou mostrar para você como é que você faz o negócio acontecer de forma rápida, como que você entende. Obviamente que para você responder a essas perguntas aqui, porque aqui é um questionário, certo? Aqui é um questionário, então ele está te dando, ó, as alternativas para você preencher aqui vai ser didn't, for, has, just, since, was, went, yet. São as alternativas que você vai usar para preencher aqui, certo? Então você vai ler aqui, né? E você vai preencher aqui. Você tem que ler lá o enunciado, o que fala aqui. Então leia a parte, né, da social media que foi postada, como quando ela visitou o Japão, e procure 10 lugares aonde você consiga utilizar estas palavras que estão faltando aqui, né? Então provavelmente aqui você vai encontrar alguma coisa que está faltando que você tem que utilizar isso. Obviamente você vai ter que voltar na matéria para você entender a regra de como que você vai fazer aquilo, certo? Você vai voltar na matéria e você vai fazer isso. É a forma mais ágil de você aprender, que é muito mais eficiente do que a aula, cara. Ou seja, você pode inclusive fazer isso para você aprender sozinho, né? Mas se você está fazendo a aula de forma convencional, seja ela no Brasil ou seja ela no intercâmbio, você vai fazer isso aqui funcionar de forma muito violenta e você vai gravar isso. Então eu vou pegar um cara aqui qualquer, por exemplo. Vamos pegar esse caso aqui que ele tem umas lacunas, que você tem que preencher essas lacunas, certo? Como que você faz? Você, obviamente, você pode procurar na internet, você pode usar ChatGPT, você pode usar um Diaba 4 para você preencher esse caso, você pode até procurar as respostas já prontas na internet. Deve ter, tá? Mas se você pegar ela pronta na internet, levar ela num papel ou só preencher o exercício para levar para a escola, você não está aprendendo nada. O que eu quero fazer aqui? Eu quero demonstrar como que você pega um cara desse e leva lá para dentro da ferramenta que é a que eu vou mostrar para você agora, certo? Vou mostrar para você agora. Você tem a opção do que você vai escrever, né? Então, por exemplo, aqui você vai escolher, né? Escolha qual que é a alternativa correta. Então você tem to go e você tem going, certo? Então a palavra que vem antes aqui é fancy, certo? Então assim, você tem que saber a regra. Como você vai saber a regra antes de, né? Depois de fancy eu vou usar going ou eu vou usar to go, certo? E depois eu tenho ought. Então você tem que entender a regra, certo? Se você entendeu a regra, que aqui vai ser um phrasal, né? E antes de um phrasal é um verbo, você vai colocar to go out tonight. Eu já sei. Se você não sabe, você está olhando aqui, você poderia procurar na internet. Mas o mais importante é que a gente consegue transformar este cara aqui em um quiz. E aí eu vou mostrar para você, ó, tem essa ferramenta aqui, certo? Tem essa ferramentinha aqui, que ela é gratuita, né? O nome dela é Flexi Quiz. E você vem e você cria ele aqui, ó. Você vai criar. Então, ó, vou criar um cara aqui, qual que é o nome? Vou dar o nome de teste, certo? Teste. Criei um teste aqui, que é o teste que eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou adicionar um item, que é uma questão, certo? Então, vou adicionar um item. Que tipo de questão é essa que a gente está olhando aqui, né? Qual é o tipo da questão que a gente está olhando ali naquele PDF? Né? É uma questão de múltipla escolha aqui, certo? Mas eu gosto de escrever. Porque quando você escreve, você força sua mente a gravar. Então aqui, ó, eu consigo copiar esse cara. Tá vendo? Ó, copiar. Do jeito que ele tá aqui. Vou jogar ele aqui dentro, certo? Eu venho aqui e falo, ó,
Este cara aqui é preencher, né, espaços em branco. Colei ele inteiro aqui, ó. Colei ele inteiro aqui. E agora eu começo a transformar esse cara numa coisa que eu consiga ler. Então assim, vamos dizer que esse aqui é o meu primeiro exercício, então eu vou falar que ele é o exercício número 1. Eu espero que você consiga ler aí, mas eu vou ampliar ele para você, tá? Eu vou ampliar ele para você. Então, usando as questões, e aí ele começa. 1, 2, tá? E eu tô dando Enter aqui, ó, exatamente do jeito que eu copiei ele lá. Eu tô transformando esse cara que era um exercício estático, eu tô transformando ele em um exercício dinâmico, certo? Porque ele tinha quantas perguntas ali? 6 perguntas, certo? 6 perguntas. Dentro dessas perguntas, né, você tem que saber o que é o certo e o que é o errado. Então aqui o que eu fiz? Ele está falando, ó, aqui, ele está falando o que eu tenho que fazer. Eu vou começar a converter esse cara aqui no estilo, aqui é a pergunta, certo? Então aqui é a pergunta e aqui é a resposta. Aqui que vem o pulo do gato, cara. Obviamente tem um manual explicando do FlexiQuiz como que você usa. Eu já sei como é que eu uso. Então o que eu faço? Aqui que eu tenho a alternativa de resposta, né, é uma das duas, só que vai estar certa, né? To go or going. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover esse cara aqui e vou colocar uma alternativa que vai aparecer para mim aqui embaixo, ó. E aí eu colo aqui a resposta e eu já sei, né, por ser um phrase, ó, que a resposta certa é um to go. Certo? Você vai pegar isso, porque vai aí que tem importância, aqui está o pulo do gato. Fixa bem isso, cara. Eu sei que o vídeo é longo e acaba sendo complicado, mas aí você pode ver ele várias vezes até fixar na tua cabeça como que você faz. Porque a hora que você entender como você faz isso para qualquer nível, e para qualquer unidade de qualquer nível, e para qualquer livro. Não precisa necessariamente ser do National Geographic, não precisa necessariamente ser de inglês, pode ser de italiano, pode ser de japonês, pode ser de qualquer idioma, porque esse daqui é o truque para você aprender um novo idioma. Óbvio, você pode aprender qualquer coisa, mas aqui, para o idioma, ele é imensamente, entendeu? Imensamente suitable, entendeu? Imensamente adequado para você colocar ele aqui. E aí, o que eu estou fazendo? Estou colocando ele aqui, você pode falar até quantos pontos que vale, tá? Ele é uma ferramenta interessante para falar assim, vale 1 ponto. Se ele tem 6, mas vamos falar que você tem 1 ponto para cada resposta certa que você dá. Aqui na segunda linha, não sei, de repente está muito pequeno, eu vou colocar todo mundo aqui num estilo maior. Isso, para ficar um pouco mais fácil de ler. Não sei se dá para aumentar. Dá para aumentar o tamanho da fonte. Aumentar o tamanho da fonte para você entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, vou colocar aqui uma fonte bem grande. 26, certo? Agora eu tenho certeza que você está lendo. O que eu fiz aqui? Eu peguei, né? Você pode formatar para ele ficar bonitinho, tá? Do jeito que você bem entender, porque é você mesmo que vai utilizar. Você deixa do jeito que você bem entender. Eu gosto de formatar e deixar ele bonitinho. Então aqui, ó. Do you fancy? Blá, 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 out tonight. E aí você tem que preencher aqui com a resposta, certo? E aí a resposta, ele sempre me dá 2 nesse caso. Aqui facilita a sua vida quando você olha ele com as 2, porque você pode escolher, aí você vai chutar, certo? E eu não gosto de colocar ele para que eu chute, certo? Eu não gosto de colocar ele para que eu chute. Então o que acontece? Aqui é a mesma coisa, se eu tenho um to antes, né? Se eu tenho um to antes, pode ser um monte de coisa, mas eu acho que vai ser no infinitivo. Né? Por que o to está aqui? Porque antes eu tenho aqui um like, eu já tenho o verbo conjugado. Se eu vou jogar o segundo, ou o segundo, se não tivesse esse to, ele vai ser to see ou vai ser sim. E aí eu tenho que entender qual que vai ser a minha resposta. Vai ser to see ou vai ser sim. Entendeu? Se você já sabe qual que é a resposta, você vai copiar um deles, entendeu? Vai tirar daqui, vai colocar aqui como sendo uma alternativa B. Certo? Eu acabei de fazer isso e se você acompanhou, ele apareceu a alternativa para mim aqui. E eu vou colar aqui e vou colocar qual que é a resposta certa. Então eu vou fingir que eu não sei a resposta, que talvez seja uma coisa que possa acontecer com você aí. Tá? Mas não sei, você vai procurar, cara. Você vai pegar esse cara e você vai procurar. Porque se você colocar esse cara no Word, por exemplo, né? O Word, Microsoft Word, ele vai corrigir para você. Né? O que você usa aqui? Né? To see or sim. Você pode pegar esse cara aqui e colocar ele, de repente ver no próprio Google Translator, você pode colocar ele aqui para ver que bicho que vai dar, entendeu? Porque eu só estou mostrando para você um pulo do gato.
né? Porque o que me interessa aqui não é questão de você saber ou deixar de saber, não é como você está procurando, mas entenda, se você procurar isso, você já está gravando na tua cabeça, porque você teve que procurar, você já fez um esforço na sua mente para conseguir montar isso aqui, é como cola. Se você fizer 10 vezes cola, você não precisa dar cola, porque você já fez a cola, você já decorou aquilo. Então aqui é o pulo do gato, a hora que você escreve, certo? E muito mais importante do que isso, certo? Muito mais importante do que isso. Digamos que ao terminar este cara, tá? Ao terminar aqui, se você puder colocar duas alternativas, digamos que os dois fossem certo, tá? E eu não estou falando que é isso, só estou dizendo, digamos que os dois fossem certo. Aqui você tem essa informação, porque ele está mostrando aqui embaixo como é que você faz. E o meu objetivo aqui não é dar aula de inglês, o meu objetivo aqui é dar a aula ou dar o treinamento para você fazer o seu próprio treinamento de inglês. Então eu vou fazer isso e já vou salvar para o vídeo não ficar muito extenso, porque já passou de 30 minutos. Olha que interessante. Ele já montou aqui para mim. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que preencher esse cara aqui. Então eu vou ter que saber se aqui, né, o que eu preencho aqui, né? O que eu tenho que colocar aqui, certo? Se é to go, ou aqui se vai ser to see ou sim, né? Qual que é a alternativa? E aí você consegue testar, porque daí ele tem o preview, que é esse botão aqui em cima, e aqui você consegue testar. E aí aqui, o que eu tenho que colocar aqui? Se eu colocar errado, a gente já vai ver o resultado, certo? Então assim, se eu sei que aqui é to go, eu coloco. Aqui tinha as duas alternativas, né? To sim, tanto faz. Então se eu colocar aqui sim, o que vai acontecer? Quando eu submeter ele vai falar, ó, 100%, acertou 100%. Tá vendo? E ele tá me dizendo, ó, tá certo ou tá errado, não importa. O importante é que se você errar, você vai ver o que é o certo. Ok? Você vai ver o que é o certo. Vamos tentar fazer isso colocando alguma coisa que não tem nada a ver para dar errado. Eu vou passar ele direto para frente sem ver o que é. Tá? Eu estou submetendo ele aqui, né, a execução dele, e eu não acertei nada. Olha o que acontece. Ele vai te falar, ó, o correto é esse. Ó, tá? Então eu coloquei ali que você pode colocar to see or sim. Tá? Não que isso esteja certo, de novo, porque eu não estou ensinando inglês aqui. Eu estou ensinando para você o que você vai fazer, porque aqui é só uma demonstração. Ele está te mostrando aqui, ó, foi errado, deixar em branco foi errado. E ele está falando, ó, a alternativa certa é to go. Certo? Aqui deixou também a mesma coisa. Então essa é a forma que você faz. E o que é interessante disso? Você pode fazer isso aqui como um teste 30 vezes, cara, até você acertar tudo. Entendeu? E você não coloca alternativa para você chutar. Você tem que lembrar por que você fez isso. Quando você acertar e você vier olhar que eu acertei, você tem que saber assim, ó, olha, eu acertei aqui, quando eu coloquei aqui to go, porque to go out, entendeu? To go out se encaixa mais com do you fancy, por exemplo. Ou going out, entendeu? Se encaixa mais com fancy. Né? Ah, aqui eu acertei to see, porque se encaixa mais com like. Eu acertei usando sim, porque se encaixa mais com like. Você tem que entender a regra do porquê que você acertou e do porquê que você errou. É nesse momento que você vai fazer isso que você está hackeando a sua mente, cara. Porque você, com certeza, ao término, você vai decorar. E a hora que você fizer isso para todas as units, né, você vai pegar todos os exercícios, né? Lembrando, o que eu fiz? Eu estava olhando o exercício. Cadê aqui? Eu copiei um dos exercícios de revisão, mas ele tem todos. Você vai colocar todos os exercícios de revisão. Você vai jogar todos eles para dentro desse sisteminha aqui e você vai ter aprendido a unidade 1. Quando você chegar na unidade 10, você vai ter o exercício de todas as unidades. Você vai conseguir fazer o exercício o tempo inteiro, cara. Quando você fazer a prova, você está com a mente já afiada. Você vai ter um score muito bom, certo? Você vai ser aprovado com louvor e realmente você vai fixar esse vocabulário. Aí você vai utilizar esse vocabulário que você já gravou, que você sabe, e a gramática, obviamente, como empregar no dia a dia quando você estiver fazendo intercâmbio. Se você está no Brasil, você vai usar, sei lá, uma ferramenta para conversar, né? Você vai conversar com algum amigo, seu colega, você vai utilizar isso. Então, o primeiro passo, né, daquilo que eu tinha falado, para você falar, você tem que falar. E para você saber a gramática e aumentar o seu vocabulário, você usa essa estratégia. E ao término de tudo, você vai tentar falar, continuar a falar, a estratégia de continuar falando, né? Utilizando as regras que você aprendeu, certo? Então todo dia você tenta utilizar. Você fala assim, hoje eu vou usar a palavra X que eu aprendi. Você vai tentar encaixar em algum ponto da sua conversa, você vai tentar encaixar isso, certo? Então, cara, espero que vocês tenham curtido, certo? Espero que vocês tenham curtido. Vamos voltar aqui com a thumb que eu criei especificamente para isso. Espero que vocês tenham curtido, que vocês consigam utilizar. Se você tiver qualquer dúvida, cara, deixa aqui no comentário que eu explico para você. Certo? Se você que tiver assim, pô, mas dá para usar com ferramenta tal, também consigo olhar aí e te dar um norte.
Espero que você tenha curtido, compartilha aí, deixa o seu likezinho, certo? Se você não seguiu, aproveita e siga o canal para novos conteúdos, certo? E eu vejo vocês no próximo vídeo.